A respeito dos métodos contraceptivos, eu vou estar comentando aqui um pouquinho sobre os métodos comportamentais, os métodos de barreira, sobre o DIU, né, sobre os métodos contraceptivos hormonais e sobre os métodos contraceptivos definitivos, né, que são os métodos cirúrgicos. Vamos começar então falando a respeito dos métodos contraceptivos comportamentais, né? Quais seriam eles? Claro que a abstinência sexual, se a paciente não está tendo relação sexual, não tem como ela engravidar. A gente tem o coito interrompido, que é aquele método em que a mulher não permite que o homem tenha ejaculação no meio intravaginal, né? Tem a tabelinha, que é aquela tentativa de se determinar o período fértil. Como que a mulher faz isso? Uma forma simples de estar tentando determinar esse período, né, de fertilidade, de maior possibilidade de gestação, é você pegar o primeiro dia, né, da menstruação, que é por convenção o primeiro dia do ciclo menstrual da mulher, e desse primeiro dia você vai somar 14. Chegou naquele 14º dia, você vai subtrair 3 dias antes e vai somar 3 dias depois, dando aí um total de 7 dias. Né? Esses 7 dias seria um período fértil da paciente, um momento em que ela teria maior chance de engravidar. Tá? Então, nesse período, ela tem que se manter em abstinência sexual. A gente tem também o método de Billings, que é o método do muco cervical. Né? Como que é isso? O estrogênio ele tem uma ação na consistência do muco cervical, ele deixa esse muco mais fluido, né? Então, quando a paciente ela percebe que ela está tendo aquela filânciazinha, aquela clarinha de ovo que a gente fala, é um indício de que ela está no período pré-ovulatório dela, né? Lembra lá da fisiologia do ciclo menstrual, que a paciente vai ter o pico de estrogênio e, em média, 36 horas depois ela vai ovular. O período pré-ovulatório dela, apesar de que isso aí varia muito, né? As horas, os dias, depende de mulher para mulher, mas em média 36 horas depois ela ovula. Então, percebeu que tem aquela filânciazinha, é um indício que ela está no período pré-ovulatório, tem que tomar cuidado aí, ficar em abstinência ou usar camisinha, usar algum outro método associado, tá? Se tiver que ter relação sexual. Para quem não sabe qual que é essa consistência do muco, como que ele fica, eu vou colocar para vocês aí uma imagem. Então, essa imagem mostrou para vocês como que fica, né, esse muco cervical aí no período pré-ovulatório, indício de que a mulher tem que tomar cuidado. Um outro método também que a paciente pode usar para tentar determinar em qual período do ciclo que ela se encontra é a temperatura basal, né? Por quê? Porque a progesterona ela tem uma ação termogênica sobre o corpo, ela vai elevar a temperatura aí cerca de meio grau. Tá? Então, a mulher, quando ela começa a fazer a medição da temperatura diária, né, pode ser axilar ou vaginal, ela vai perceber que em determinado momento ela vai ter uma elevação de meio grau, tá? Em relação a essa temperatura basal dela, que é um indício de que ela já ovulou, né? Porque é quando a gente vai ter um aumento agudo aí nos níveis de progesterona, né? A paciente teve a expulsão do ócito, os restos foliculares foram transformados em corpo lúteo, esse corpo lúteo é uma unidade produtora de progesterona, então a gente vai ter uma grande elevação da progesterona, demonstrando que aquela paciente já ovulou. Não que ela vai ovular ao contrário do muco, né? Mas que ela já ovulou. Esses métodos comportamentais, eles não são métodos muito confiáveis, tem aí um índice de falha de 30% a 40%. O que isso significa? Que de 100 pacientes que fazem o uso do método comportamental durante um ano, dessas 100, 40 engravidam. Então, não é um método confiável. Vamos falar aqui rapidinho, então, sobre os métodos de barreira, né? Quais são eles? A gente tem a camisinha, os espermicidas e o uso do diafragma. Né? Lembrar que o diafragma, ele tem contraindicação absoluta para pacientes com distopia genital. Os métodos de barreira não são confiáveis também, eles têm um índice de falha de mais ou menos 20%. É sempre interessante a gente estar associando aí a camisinha, né, porque ela é importante, evita doenças sexualmente transmissíveis, a outros métodos mais confiáveis para se evitar uma gestação. Tá? Vamos falar então sobre o dispositivo intrauterino agora, que é o DIU. O DIU, a gente tem dois tipos, que é o DIU inerte, né, o DIU de cobre, e o DIU com progesterona, que é o Mirena. Esse DIU de cobre, esse DIU inerte, ele vai se utilizar de 3 mecanismos para evitar que a paciente desenvolva uma gestação, né? Que é uma inflamação no endométrio, vai gerar uma endometrite, ele vai gerar um aumento da motilidade uterina, né? Porque o útero ele tenta expulsar aquele corpo estranho, e ele aumenta também a motilidade na tuba, e a união desses 3 efeitos vai evitar com que a paciente desenvolva uma gestação. Tá? E o DIU com progesterona, né? A Mirena, ele vai ter essas 3 ações, né, do DIU inerte associado à ação contraceptiva da progesterona,
Quais são elas? O espessamento do muco cervical, ao contrário do estrogênio, ele deixa esse muco mais espesso e isso dificulta a passagem do espermatozoide, né? A progesterona também, ela gera uma hipersecretividade das glândulas, né? E essa hipersecretividade associada à endometrite, ela torna aquele ambiente ali inviável para uma implantação, né? Para o desenvolvimento de uma gestação. E a progesterona também, ela tem um efeito de reduzir a motilidade tubária. Então, o DIU com essas... tanto o inerte quanto o DIU com progesterona, eles são muito eficazes, ele tem um índice de falha aí de mais ou menos 0,1%. É bem confiável. Quando a gente fala do DIU, é importante a gente falar a respeito de dois assuntos relacionados, né, que é sempre interessante a gente relembrar, a gente está sabendo como atuar nesses casos, que é na presença de infecção e quando a gente tiver uma gravidez associada. Né? No caso de gravidez, o que a gente faz? Se a paciente está gestante e você consegue visualizar aquele fio, você vai ter que puxar, você vai ter que remover o DIU, tá? Vai ser muito melhor para ela, vai evitar complicações aí mais para frente, ok? E em relação à infecção, você vai ter que analisar se essa paciente tem ou não a presença de sinais sistêmicos. Se ela não tiver sinais sistêmicos, você pode tentar tratar, né? Vai entrar com antibiótico para ela. Se ela melhorar, você pode deixar o DIU, não precisa remover. Agora, se ela não melhorar, a gente vai ter que fazer a remoção do DIU, tá? Ao contrário, se ela estiver apresentando febre, aí você já vai ter que fazer a remoção desse DIU e entrar com uma antibiótico-terapia parenteral para ela. Esse antibiótico, ele pode ser qualquer um, desde que cubra gram-negativo, gram-positivo e anaeróbicos. Tá? Um esqueminha, uma sugestão aqui para vocês que eu peguei de um artigo, para pacientes mais graves, né, pacientes que estão apresentando febre, que vai ser necessário a gente entrar com uma antibiótico-terapia parenteral, a gente tem aqui como exemplo um esqueminha, ceftriaxona 1 grama, uma vez ao dia, tá, intramuscular, associado a doxiciclina 100 mg, pode ser via oral ou endovenoso, de 12 em 12 horas. Tá bom? Esqueminha aí, uma sugestão para vocês. E pacientes que vão fazer um tratamento ambulatorial, aquelas pacientes menos graves, né, mais tranquilas, a gente pode estar entrando aí com elas o levofloxacino, 500 mg via oral, uma vez ao dia, associado ao metronidazol, 500 mg via oral, também de 12 em 12 horas, por no mínimo 14 dias, ok? As 3 contraindicações absolutas do DIU são a gravidez ou suspeita ou confirmada, presença de infecção, né, a DIP, pacientes com DIP, contraindicação absoluta para a utilização do DIU, e pacientes com dificuldade de progressão, que nesse caso pode ser um câncer, uma estenose vaginal, a presença de miomas, malformações uterinas, qualquer coisa que dificulte, a gente coloca aí como contraindicação absoluta para o uso do DIU. Falando agora sobre os métodos mais utilizados, né, que são os métodos anticoncepcionais hormonais, a gente tem de vários tipos e vamos começar falando então sobre os métodos orais, né, anticoncepcional oral, as pílulas. A gente tem as pílulas só com progesterona e as pílulas combinadas, que vai ter o estrogênio associado com a progesterona, né? O estrogênio sempre vai ser o etinil estradiol e a progesterona varia, pode ser de vários tipos, daqui a pouco eu vou explicar para vocês quais são os tipos que nós temos. Tá? Sobre a diferença de um e o outro é que um é mais confiável e o outro não. Tá? Um vai gerar determinados efeitos colaterais e o outro não. A pílula de progesterona ela não é tão eficaz quanto as pílulas combinadas. Por quê? Porque a progesterona ela não tem aquele compromisso de se gerar uma anovulação na paciente. Tá? Lembrar que quem controla, quem comanda o ciclo menstrual é o estrogênio. Então são as pílulas combinadas com o etinil estradiol que vai gerar essa anovulação e, portanto, são mais confiáveis. Elas têm um índice de falha de 0,1%. Tá? Ao contrário, as pílulas de progesterona, as minipílulas, elas têm um índice de falha relativamente altos, né, de 3 a 4%. Então, quando que a gente vai indicar essas minipílulas para paciente? A gente indica mais para aquelas pacientes que estão em amamentação, que estão amamentando. Tá? Por quê? Porque a gente vai estar associando o efeito anovulatório da amamentação com a ação contraceptiva da progesterona e nessa situação acaba sendo um método eficaz. Tá? Em relação... Gente, esses chorinhos, a minha cachorra teve filhotinho, toda hora querendo mamar. Eles ficam chorando. Sobre os tipos de progesterona, quais são? A gente tem as progesteronas de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Qual que é a diferença de uma e outra? Né? A gente tem que as progesteronas de primeira e segunda geração são progesteronas naturais. Né? São aquelas progesteronas que vão gerar virilização na paciente, são progesteronas androgênicas.
né? Por quê? Porque a progesterona ela tem uma ação antiestrogênica. Se o estrogênio ele é um hormônio feminilizante, então a progesterona ela é virilizante. Então, por esse motivo, muitas pacientes não estavam se adaptando bem, né, a essas progesteronas de primeira e segunda geração, estava virilizando, ou seja, estava dando muito pelo, muita queda de cabelo, muita acne, e por esse motivo os laboratórios começaram a mexer nessas progesteronas e geraram as progesteronas mais novas, né, de terceira e quarta geração, que são antiandrogênicas, elas não vão gerar essa virilização, tá? E qual que seria a diferença da progesterona de terceira para a progesterona de quarta geração? É que a progesterona de quarta, né, a drosperinona, ela é um derivado da espironolactona. E o que isso vai acrescentar em relação às outras? É que um efeito colateral importante da progesterona é a retenção hídrica. Tá? Se você tem uma progesterona que é derivada da espironolactona, ela não vai ter essa retenção. Tá? Então é esse o efeito, o benefício da progesterona de quarta geração em relação aos outros. Como exemplo aí da progesterona de terceira geração, a gente tem o acetato de ciproterona, né? Um anticoncepcional que você tem acetato de ciproterona com etililestradiol é o Diane. Um outro anticoncepcional aqui que a gente tem a associação de drosperinona, que é a de quarta geração com etililestradiol, é o Yasmin, que é um anticoncepcional caro, mas bom, né? Ele tem os benefícios dele. Falando um pouquinho mais agora sobre os efeitos colaterais, então lembrar que a progesterona vai gerar retenção hídrica e virilização, mas nem todas, né? A virilização não acontece na progesterona de terceira e quarta geração e a retenção hídrica não vai acontecer na progesterona de quarta geração. E sobre essas progesteronas de primeira e segunda geração, o que acontece? Elas ainda têm alguma indicação? Existe alguma louca que usa? Né? A gente até que prescreve aqui, tá? Em consultas ambulatoriais para pacientes que se queixam de queda da libido. Tá? Então, elas, como são androgênicas, elas melhoram aí o desempenho sexual das mulheres, o interesse sexual das mulheres. Né? E algumas assumem essas pílulas mesmo com os efeitos de virilização, queda de cabelo, oleosidade da pele, muitas ainda pedem pra gente ainda faz aqui a prescrição, a gente prescreve muito Tamisa 30, tá? Fica aí de sugestão para vocês. Sobre os anticoncepcionais injetáveis, né? A gente tem as injeções mensais e as injeções trimestrais. Lembrar que a mensal, ela é sempre combinada, estrogênio com progesterona, e a trimestral é sempre só progesterona. Tá? São métodos também muito confiáveis, com índice de falha de somente 0,1%. Sobre os métodos contraceptivos de emergência, nós temos aí as pílulas do dia seguinte. Né? As pílulas do dia seguinte podem ser também somente de progesterona, né? O levonorgestrel, e as combinadas, que é o USP. Tá? Lembrar que essas pílulas elas podem ser, elas têm efeito contraceptivo somente até 72 horas após a relação sexual, depois disso não adianta, tá? Ela não tem mais efeito. Aí, nesse caso, a gente pode pensar em estar colocando o DIU nessa paciente que terá efeito de se evitar uma gestação até 5 dias após a relação sexual. Depois disso, ela não tem mais efeito, tá? Se a paciente tiver que engravidar, ela vai engravidar. E, para finalizar, a gente vai ter os métodos cirúrgicos ou métodos definitivos, né, que é a vasectomia e a ligadura tubária. A vasectomia nos homens e a ligadura tubária nas mulheres. Só que a gente não pode estar indicando esses métodos definitivos para todo mundo, tem os critérios, né? Os critérios para os homens vão ser aqueles pacientes que vão ter 25 anos ou mais e prole constituída, tá? Que significa 2 filhos ou mais nascidos vivos. E as mulheres, a diferença é que ao invés do E, você vai acrescentar o OU na teoria, tá? Só que na prática não funciona, a gente vai associar os dois fatores. Então, mulheres com 25 anos ou mais, ou prole constituída na teoria, né? 2 filhos ou mais nascidos vivos, mas na prática, mulheres com 25 anos ou mais e 2 filhos nascidos vivos, a gente vai estar fazendo a indicação dessa ligadura tubária, tá? Sobre métodos contraceptivos que eu tenho para falar é isso. Espero